Enquanto a maior parte da atenção nos Estados Unidos está voltada para o que está acontecendo no Golfo Pérsico, e por motivos óbvios, já que isso tem muito a ver com a nossa economia e com a nossa segurança nacional, a pergunta é: será que essa guerra vai acabar logo ou será que vai voltar a esquentar? Esses são temas que a gente discute bastante aqui no canal, e por boas razões. Mas queremos garantir que você também esteja ciente de outras coisas que estão acontecendo. Não são assuntos secundários, são questões muito importantes. Uma delas é o risco de escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pode, com muita facilidade, chegar a um ponto nuclear. E é algo ao qual a gente precisa prestar muita atenção. E também tem coisas acontecendo no leste asiático que quase ninguém está prestando atenção, mas que deveriam estar, porque, segundo o nosso convidado de hoje, isso pode ser ainda mais importante do que todos esses outros assuntos. E a gente vai falar sobre tudo isso com o nosso grande amigo, o professor John Mearsheimer, teórico de Relações Internacionais, professor de Ciência Política na Universidade de Chicago, e, se eu puder dizer, um verdadeiro sábio em tudo que envolve política externa. Bem-vindo de volta ao programa, John. Fico feliz de estar aqui, Daniel. Olha, vamos direto ao ponto, porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu quero começar analisando a situação entre Rússia e Ucrânia do ponto de vista americano. Porque, só para lembrar, o presidente Trump, em 2023, fez campanha o tempo todo dizendo que ia acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas. Ele repetiu isso várias vezes. E aí acho que você sabe o que aconteceu quando ele assumiu. Aquilo de "vou encerrar isso em 24 horas", acabou virando Marco Rubio declarando isso. Nós continuamos prontos para desempenhar qualquer papel possível nesse esforço de buscar a paz, porque acreditamos que a guerra na Ucrânia, uma guerra devastadora, não tem solução militar. Ela só pode ser resolvida por meio da diplomacia, e até agora isso não tem dado resultado. Eu diria que ainda há muitos desafios em andamento. Dito isso, vamos ser claros. Nós não somos, para ser justo e direto, nós não somos mediadores imparciais nessa guerra, certo? Nós não fornecemos armas para a Rússia. Nós só fornecemos armas para a Ucrânia. Nós não impomos sanções à Ucrânia. Nós só impomos sanções à Rússia. Então é evidente que tomamos um lado. Continuamos vendendo armas para a Ucrânia, aliás, por meio do programa Pearl, sem qualquer interrupção por causa do que acontece no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. E olha, nós adoraríamos ver essa guerra chegar a um acordo negociado. Mas até agora, as perspectivas não parecem muito boas. Mas que diabos, cara? Como é que a gente sai de "eu vou acabar com isso em 24 horas" para a gente escolher um lado e é o lado da Ucrânia? Para onde isso está indo? Bom, antes de tudo, o Rubio está fazendo campanha para a presidência em 2028. E ele entende que dentro do meio da política externa, o que se espera é uma postura mais dura em relação à Ucrânia. Isso é o que mais gera apoio. E o principal adversário dele, claro, é o Vance. E o Vance tem defendido o argumento oposto. Ele tem sido muito mais contido em relação à Ucrânia do que o Rubio. Aliás, dá para ver a diferença entre os dois também, quando o assunto é a guerra com o Irã. O Vance está numa posição de tentar encerrar o conflito e negociar um acordo com os iranianos. Já o Rubio anda por aí deixando claro que existem diferenças fundamentais entre a visão do governo e a do Irã, especialmente sobre pedágios ou um posto de cobrança no Estreito de Hormuz, e que isso pode ser um dos motivos pelos quais não conseguimos chegar a um acordo final. Então é importante ter em mente o jogo que o Rubio está jogando aqui. Em relação ao que está acontecendo, no Ocidente surgiu essa nova narrativa de que a maré virou a favor da Ucrânia, de que os russos estão se saindo mal no campo de batalha. Além disso, essa campanha de drones contra alvos dentro da Rússia estaria tendo um impacto econômico e político significativo no país. A
crença agora é que, diante desse sucesso recente, o que precisamos fazer é aumentar a pressão sobre a Rússia para que ela venha à mesa de negociações, para tentar chegar a um acordo e encerrar a guerra. Você não ouve o Rubio, nem outras pessoas do governo, dizendo que precisamos derrotar a Rússia. Essa não é a mesma postura que tivemos no início da guerra, quando se falava em realmente tirar os russos do grupo das grandes potências. Você não ouve mais esse tipo de discurso. O argumento que o Rubio está fazendo é que a gente precisa encerrar essa guerra. Ela não pode ser resolvida no campo de batalha. Tem que ser resolvida de forma diplomática. Mas a única maneira de fazer os russos aceitarem algum tipo de acordo, algum tipo de negociação, é causar um prejuízo real para eles, tanto no campo de batalha, quanto com essa campanha de drones e mísseis, que mira alvos bem dentro da Rússia. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. E a pergunta que você precisa se fazer é se realmente acredita que a maré virou, que os russos estão perdendo essa guerra, e que eles simplesmente vão ficar parados, deixando a Ucrânia e o Ocidente, agindo juntos, impor um castigo pesado à Rússia. Então a pergunta é, isso vai dar certo? Porque se não der certo, tudo o que acontece é que a gente fica preso nessa guerra sem fim, aquela que o presidente Trump supostamente dizia ser contra, embora, pelo visto, as palavras dele já não tenham mais peso nenhum. Como você vê isso? Vamos separar, Dani, o que está acontecendo no campo de batalha e o que está acontecendo em relação a essa campanha de bombardeios contra a mãe Rússia. Eu acho que no que diz respeito ao campo de batalha, os russos estão realmente vencendo. Tudo que eu leio indica que eles estão avançando e bem encaminhados para assumir o controle de toda a região de Donbass. E isso deve acontecer até o fim do verão, ou no máximo no começo do outono. Eu não vejo nenhuma evidência de que os ucranianos estejam revertendo a situação em terra. Então, eu realmente não sei do que as pessoas estão falando. E se você ler com atenção todos os artigos que tratam desse assunto, não há nada neles que mostre que os ucranianos conseguiram mudar o rumo da guerra. Isso nos leva à questão de toda essa campanha de bombardeios em território russo, feita principalmente com drones, mas também com alguns mísseis. A pergunta é, será que o Ocidente e a Ucrânia, trabalhando juntos, conseguem impor um castigo significativo à Rússia e forçar o país a sentar à mesa de negociações para fechar um acordo realmente favorável à Ucrânia? Será que isso é possível? E não há dúvida de que os russos entendem o jogo que o Ocidente está jogando aqui. Eles sabem que o Ocidente está cooperando de forma intensa com a Ucrânia e que, na verdade, tanto o Ocidente quanto a Ucrânia pretendem intensificar essa campanha aérea, essa ofensiva de drones contra a chamada Mãe Rússia. E a situação só vai piorar com o passar do tempo. Agora, claro, pessoas como o Rubio acham que isso vai levar os russos à mesa de negociações, que eles vão simplesmente levantar as mãos e desistir. Eu não acho que isso vai acontecer. Primeiro, vamos falar sobre qual é a reação do Putin a tudo isso. Está bem claro, pelos comentários recentes que ele fez, que ele acredita que o Ocidente está em guerra com a Rússia. Ele acha que o Ocidente quer derrotar a Rússia e, é claro, não vai permitir que isso aconteça. Então a pergunta que surge é o que o Putin vai fazer? What does Putin do? And E eu acredito que há muitas evidências de que os russos estão se preparando para atacar alvos militares na Europa com armas convencionais. E se isso não funcionar, eles vão usar armas nucleares. Agora, o Putin, claro, não disse isso abertamente, mas o Sergei Karaganov defendeu esse argumento de forma bem conhecida no Ocidente. E se você lê a mídia russa com atenção, vai ver que há várias pessoas dentro da Rússia que concordam com o Karaganov, dizendo que já passou da hora de os russos tirarem as luvas. Veja, da perspectiva de Moscou, a visão é a seguinte.
O Ocidente, junto com a Ucrânia, é o responsável por esses ataques ao território russo. Não é só a Ucrânia. A Ucrânia não conseguiria fazer isso sozinha. É o Ocidente. E isso inclui o presidente Trump. Na verdade, o Kyiv Independent, um dos principais jornais de Kyiv, publicou recentemente uma grande reportagem dizendo que o presidente Trump basicamente autorizou essa campanha de bombardeios em que a Ucrânia está envolvida. E, de fato, o Kyiv Independent afirmou que não se trata apenas de europeus e ucranianos contra os russos. São os ucranianos, os europeus e os americanos contra os russos. O presidente Trump voltou a ficar do lado dos ucranianos. Diante dessa situação, os russos entendem que precisam reagir, porque, mais uma vez, os ucranianos e os europeus, não tanto os americanos nesse ponto, prometeram uma nova escalada. Aliás, dá para interpretar os comentários do Marco Rubio como um sinal de que os americanos estão dispostos a aumentar ainda mais a escalada. De qualquer forma, os russos acham que a situação só vai piorar. E aí vem a pergunta: você acha que os russos vão se render ou não? Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que a lógica do Sergei Karaganov vai se confirmar e que em algum momento, num futuro não muito distante, os russos provavelmente vão atacar alvos na Europa. E isso torna a situação em torno da guerra na Ucrânia, na minha opinião, realmente perigosa. Porque eu não acho que a maioria das pessoas no Ocidente, e certamente a maioria dentro do meio da política externa, leve a sério a ameaça russa. Aliás, esse é o argumento do Karaganov. O que ele diz é que a Rússia não conseguiu estabelecer linhas vermelhas com o Ocidente. O Ocidente acredita, e a Ucrânia também, que pode provocar os russos à vontade e que eles não vão reagir, que não fariam nada como atacar alvos na Europa. E o argumento do Karaganov, que é o que parece, cada vez mais russos compartilham, é que a Rússia precisa deixar claro que existem linhas vermelhas. Precisa restabelecer uma forma de dissuasão. Precisa pôr fim a esses ataques contra a mãe Rússia. E, segundo ele, só há uma maneira de fazer isso: atacar alvos na Europa, primeiro com armas convencionais. E se isso não funcionar, recorrer às armas nucleares. Pois é até difícil acreditar que a gente esteja tendo essa conversa hoje. E eu posso garantir, posso confirmar exatamente o que você disse, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado russo. Tem muita gente, na verdade, tanto na América quanto na Europa, e a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco, que não acredita que a Rússia tenha qualquer linha vermelha, ou que algum dia cruzaria essa linha. Eles acham que o artigo 5, aquele que diz que um ataque a um é um ataque a todos, é tipo um passe livre, e que por isso a Rússia nunca tentaria fazer algo assim. Então eles realmente acham que a gente pode fazer qualquer coisa. E eu vi também, em algumas fontes russas, nas últimas 24 horas, confirmações do que você mencionou, que eles acreditam que estão irritados com o presidente Putin. Na verdade, eles dizem que a gente devia ter feito algo muito mais duro lá atrás, quando aquelas linhas vermelhas foram ultrapassadas. E que se tivéssemos agido naquela hora, não estaríamos nessa situação hoje. Mas agora dizem, antes tarde do que nunca, mas precisamos agir. Agora, é claro, isso não vem do Vladimir Putin. Ele não retornou minha ligação, então eu não sei o que ele está pensando. Só quero deixar isso claro. Mas eu sei que muita gente do lado russo está pensando dessa forma. Então a pergunta agora é, o que a gente vai fazer a respeito disso? Eu já falei um pouco com você sobre o lado dos Estados Unidos. Agora vamos para o lado europeu. E aí a coisa fica um pouco mais feia. Tem um caso que é mais constrangedor do que feio, mas também é feio. É o Mark Rutte na Casa Branca, bajulando o presidente Trump, alimentando toda aquela arrogância dele e o amor que ele tem por elogios. O trilhão Trump mostra o aumento que os europeus e os canadenses passaram a investir em defesa desde que você assumiu o cargo, em 2017.
Trump 45 mais Trump 47. Um total extra gasto pelos europeus e canadenses de 1,2 trilhão de dólares. Quando a gente olha para o efeito do Trump 47, ou seja, o efeito isolado do aumento dos gastos com defesa em 2025 e 2026, dá para ver quase 140 bilhões de dólares a mais, em valores nominais, investidos em defesa pelos europeus e canadenses. E também neste ano, vai haver de novo um aumento de cerca de 120 bilhões, o que soma, em 2 anos, mais de 250 bilhões de dólares. Posso garantir que isso acontece por causa da Rússia, por causa da ameaça, mas também estou absolutamente convencido de que o fato de você ser o presidente dos Estados Unidos e de estar pressionando de forma constante por algo que não se via desde Eisenhower, que é os europeus equipararem seus gastos em defesa aos dos Estados Unidos, tem um papel decisivo nisso. Sabe, eu estava pensando mais no Eisenhower, naquele alerta sobre o complexo militar industrial, que ficou bem evidente ali. Ele talvez quisesse ter acrescentado isso. Você acha que isso vai levar o presidente Trump a seguir mais adiante naquele caminho que o Rubio mencionou, de apoiar a Ucrânia? Acho que sim. Acho que, Dani, essas questões estão muito complicadas nesse momento, porque há muitos conflitos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Mas se a gente olhar para o que está acontecendo no Irã, o presidente Trump está sendo forçado a fazer grandes concessões para os iranianos. E os críticos dele, e são muitos dentro do meio da política externa, estão acusando Trump de ser conivente, de ceder para os iranianos, de ser fraco, de agir como Neville Chamberlain. Nessa situação, eu acho que o Trump tem um interesse profundo em ser visto como um cara duro em relação à Ucrânia, para compensar os problemas que ele enfrenta por causa das concessões que parece disposto a fazer no caso do Irã. Então eu acredito que os acontecimentos no Oriente Médio vão ter um peso enorme na forma como o Trump pensa em lidar com a Ucrânia. E é bem provável que ele adote uma postura mais dura com a Rússia na questão da Ucrânia, justamente para compensar os problemas que enfrenta em relação ao Irã. Bom, a gente vai ver como isso vai se desenrolar, mas isso não pode ser bom, porque simplesmente não é. Quer dizer, você até mencionou isso aí. Mas quando a gente olha para toda a munição e as armas que gastamos com a Ucrânia por 4 anos e meio, com Israel por 2 anos e meio, quase chegando a 3 agora, e depois o que usamos aqui, e ainda o que estamos vendendo para outros países pelo mundo, estamos com escassez de munição e armamento. Então talvez seja isso que eles estejam pensando, que vão aumentar os gastos com defesa. Mas John, olha, esse tipo de coisa leva anos para ser reposta, e a gente está longe disso. Por que a gente ainda está hesitando em gastar mais ou mandar mais da nossa munição? Esquece o dinheiro, o que importa mesmo é a munição. E se continuarmos mandando para a Ucrânia, isso vai reduzir ainda mais os nossos recursos. Você não se preocupa com isso? Não. Eu acho que você está perdendo o ponto principal aqui, Dani. A questão central é a guerra de drones contra a Rússia. E tudo o que a gente precisa fazer, e isso é relativamente fácil, trabalhando junto com os europeus, é ajudar a Ucrânia a montar um estoque ainda maior de drones, um arsenal ainda mais letal de drones, e depois fornecer a eles a inteligência necessária para usar esses drones contra alvos bem dentro do território da mãe Rússia. Isso a gente consegue fazer. Eu acho que os seus argumentos se aplicam ao que está acontecendo no campo de batalha. Se a sua preocupação é reverter o que está acontecendo lá, então entra em cena a retórica do Daniel Davis, que você mencionou há pouco. Mas se o foco não for o campo de batalha, e sim a guerra dos drones, a história é bem diferente. E é por isso que os russos entendem que quando o Ocidente e a Ucrânia dizem que a situação já está ruim agora, mas vai piorar com o tempo, isso é verdade. O Ocidente e a Ucrânia, trabalhando juntos, podem tornar essa guerra de drones muito mais eficiente.
muito mais letal. E isso é um grande problema para os russos, que acreditam, com razão, que não existem linhas vermelhas aqui. Eu não acho que o Trump, assim como os europeus, acredite que os russos vão reagir se a gente continuar aumentando o apoio à Ucrânia nessa guerra de drones. Certo, olha, pelo que parece, tem algumas vozes na Europa, e acho que foi hoje, talvez ontem, quando o vídeo foi feito. A Ursula von der Leyen parece estar apoiando totalmente o que você vem dizendo sobre esse apoio aos drones. A indústria de defesa da Ucrânia, com o apoio da Europa, está mostrando que pode superar a Rússia em inovação. Hoje, a Ucrânia produz drones em uma escala que iguala e até supera a capacidade de produção russa. E a determinação do povo ucraniano mostrou ao mundo que a sua escolha europeia não pode ser quebrada. Agora, a nossa tarefa é transformar essa escolha em realidade. No início deste mês, abrimos o primeiro grupo de negociações com a Ucrânia, e esse foi um momento histórico. Um reconhecimento do progresso notável que o país já alcançou e um sinal claro de que o futuro da Ucrânia pertence à nossa família europeia. Literalmente, não há nenhuma discussão. E aquilo era só um trecho curto, mas ela simplesmente não fala nada sobre buscar uma forma negociada de acabar com a guerra. A não ser, como ela mesma descreve depois, se for basicamente uma rendição do lado russo, entregando à Ucrânia o que ela quer, talvez ali na linha de contato. E é mais ou menos até aí que isso vai. Mas, pelo que me parece, nem isso eles querem. O que eles querem mesmo é manter essa coisa permanente, sem fim, de dar mais capacidade militar para a Ucrânia avançar dentro da Rússia. Exatamente. Quer dizer, tudo o que a Ursula disse reforça o ponto que eu estava fazendo. E o que a gente precisa fazer é se colocar no lugar do Vladimir Putin e pensar em como ele enxerga esses comentários. E claro, ele acredita, com razão, que a Europa basicamente declarou guerra à Rússia. Essa é a visão de mundo dele. E agora, o que eu e você estamos dizendo é que o Trump está indo nessa direção. Que o Trump, que antes prometeu acabar com essa guerra e parecia que ia ser um grande aliado do Vladimir Putin, está na verdade indo no sentido oposto. E eu argumentei que isso provavelmente vai acontecer por causa dos acontecimentos no Irã. Mas de qualquer forma, o fato é que do ponto de vista do Putin, os europeus efetivamente declararam guerra contra a Rússia. E além disso, como a gente já comentou, os europeus, os americanos e os ucranianos não respeitam as linhas vermelhas da Rússia. Então, se você estivesse no lugar do Putin, Dani, o que você faria? O que você faria? A gente vai ouvir da boca dele num instante. Mas antes, só mais um ponto para reforçar um pouco mais isso. A gente sabe, claro, que há alguns meses a Alemanha enviou uma brigada blindada para os Balcãs, como uma força avançada da OTAN. Eles falaram sobre como querem ter o maior exército terrestre da Europa, então estão tentando chegar lá. E aí, nesse mesmo evento, o chanceler Merz acrescentou o seguinte: Queridos amigos e colegas, nestes dias estamos vendo uma nova dinâmica. A cúpula do G7, o Conselho Europeu da semana passada e o encontro do E5 em Berlim ontem enviaram sinais fortes de unidade europeia e transatlântica e de apoio à Ucrânia. A Ucrânia e seu povo corajoso vão prevalecer como uma nação forte e soberana e como um futuro membro da família europeia. Eles vão prevalecer. Tudo o que a Ursula disse, tudo o que a Alemanha está fazendo, quer dizer, de novo, eu volto à pergunta que você acabou de fazer. O que a Rússia vai pensar disso? Mas deixa eu te fazer uma pergunta específica sobre a Alemanha. O quanto disso é só retórica? Porque você também está olhando para como a Rússia está observando tudo isso. Eles afirmam, e muitos, como Mark Rutte e outros, até na Alemanha e na França,
que a gente pode estar em guerra com a Rússia por volta de 2029 ou 2030. Então estão se preparando para isso. Mas será que eles realmente... Você acha que a Alemanha vai ter, de fato, até 2030, capacidade militar suficiente para ser uma força de peso, com exército, força aérea, drones, mísseis e tudo mais, a ponto de realmente representar uma ameaça para a Rússia? Não, mas eu não acho que eles estejam falando em ameaçar a Rússia com um exército convencional. Eles não têm em mente o modelo da Segunda Guerra Mundial. O que eles acreditam ser a fórmula mágica é a tecnologia. São os drones. Eles acham que descobriram uma forma de atingir a Rússia que dá ao Ocidente e à Ucrânia um poder de coerção enorme. É isso que está acontecendo aqui. Eu acho que eles entendem perfeitamente que, primeiro, eles não têm capacidade de reconstruir a Wehrmacht, se estivermos falando da Alemanha. E, além disso, mesmo que reconstruíssem a Wehrmacht, é difícil imaginar uma nova Segunda Guerra Mundial. Quem, em sã consciência, iria querer isso? Ainda mais num mundo com armas nucleares. Então não é isso que vai acontecer aqui. Eles veem a Ucrânia como o Estado na linha de frente. Exato. E na medida em que os europeus vão se envolver militarmente com os russos, eles não querem fazer isso em território alemão ou polonês. Eles querem fazer isso em território ucraniano. E acham que o ponto principal é conseguir se manter no campo de batalha. Lembre-se, eu disse que os russos estão vencendo no campo de batalha. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eles estão vencendo devagar. E o pessoal no Ocidente acha que pode realmente travar os russos no campo de batalha, de modo que eles nem consigam vencer devagar. E, quando a guerra fica travada no campo de batalha, o foco muda para a guerra aérea. Passa-se a usar drones e, talvez mais adiante, mísseis de cruzeiro mais sofisticados também. E aí começam a atingir alvos dentro da Rússia. Essa é a arma mágica em que eles estão apostando. É isso que está dando aos líderes ocidentais essa falsa esperança. E também aos líderes ucranianos, de que podem virar o jogo e vencer a guerra. E sabe o que se passa na cabeça do Ocidente? Vou fazer essa pergunta em duas partes. Primeiro, por que eles acham que usar tecnologia, drones e essas coisas vai fazer a Rússia se render, se isso não funcionou na Ucrânia? Porque eles já foram alvo de uma quantidade enorme de drones de longo alcance, drones FPV, drones com fibra óptica, de todo tipo, e nada disso fez com que se rendessem, mesmo depois de uma operação gigantesca que já dura anos. Então, por que a gente acha que mais alguns drones vindos do Ocidente fariam a Rússia, que é muito maior, se render? Eu faço esse mesmo argumento o tempo todo. Quer dizer, o registro histórico, mesmo além da campanha russa contra a Ucrânia, confirma o que você está dizendo. Não há dúvida quanto a isso. A ideia de que ataques com drones vão colocar os russos de joelhos. Além disso, como nós dois temos destacado desde o começo dessa guerra, do ponto de vista da Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia é algo de natureza existencial, certo? É uma ameaça existencial. E quando os europeus e os americanos se alinham totalmente com a Ucrânia e fazem parecer que vão integrar o país à arquitetura de segurança ocidental, isso, na verdade, só aumenta o medo russo. E é justamente isso que dá à Rússia o incentivo para considerar usar a estratégia de Sergei Karaganov. É isso que está acontecendo aqui. Eu acho que o que as pessoas no Ocidente não entendem, Dani, é que se o Ocidente e a Ucrânia, atuando juntos, tiverem sucesso, isso aumenta a probabilidade de uma guerra nuclear. A situação, do ponto de vista do Daniel Davis e do John Mearsheimer, está ficando cada vez mais perigosa. A gente está com medo, a gente está nervoso. Achamos que isso não vai ter um final feliz. Mas eu e você estamos em desacordo com a maioria das pessoas na comunidade de segurança nacional. Elas acham que dá para simplesmente bater de frente com os russos, ignorar o que eles consideram linhas vermelhas, que, na visão deles, são linhas vermelhas, mas na verdade não são,
e fazer com que os russos cedam na mesa de negociação às exigências da Ucrânia e do Ocidente. Essa é a visão de mundo aqui. Eles acham que, sabe, as nossas preocupações simplesmente não têm fundamento. Como você disse antes, eles tendem a acreditar que a garantia do artigo 5, que faz parte da OTAN, torna impossível a Rússia reagir com armas convencionais contra um país europeu. Que isso não vai acontecer por causa da garantia do artigo 5. E agora existe toda essa solidariedade transatlântica. É só ouvir o discurso do Merritt. Ele estava falando justamente sobre isso, sobre solidariedade transatlântica. Ele não estava falando só dos europeus e dos ucranianos. Estava falando também dos americanos, ainda que de forma indireta, claro. Mas no fundo ele estava dizendo que americanos, europeus e ucranianos estão todos agindo em sintonia. E agora a gente tem a fórmula mágica, certo? Encontramos. Só que ela não está exatamente no campo de batalha. O que eu quero dizer é o seguinte: não foque em tanques e artilharia. Isso não é o principal. O que importa são os drones. E, aliás, os drones fazem toda a diferença no campo de batalha. A visão deles é que os drones são o grande fator de equilíbrio na guerra. Mas, na verdade, eles são só isso, um fator de equilíbrio. Onde o Ocidente e a Ucrânia realmente ganham é nos ataques contra a mãe Rússia. E aí, Dani, a gente já causou bastante dano. Mas é importante entender que dá para aumentar muito a pressão. Podemos fornecer muito mais drones para os ucranianos. Drones cada vez mais sofisticados e letais. Podemos dar todo tipo de informação de inteligência. E não há limite para o estrago que podemos causar na Rússia. Isso vai fazer com que eles simplesmente desistam. Essa é a narrativa. E você, claro, acha que isso é uma ilusão. Mas eu acho que isso é praticamente suicida, porque estamos dizendo que queremos que os russos ajam de um jeito que nós mesmos nunca agiríamos. Que só por causa de uma linha em algum lugar, ou de um documento, um pedaço de papel, haveria algum tipo de respeito, e que vamos permitir que um país estrangeiro, uma potência nuclear ou uma aliança, continue atacando fábricas americanas e o que mais for, impunemente, e nada vai acontecer. Porque, para mim, isso é praticamente empurrar o Vladimir Putin para um canto. Principalmente se for verdade o que a Ursula von der Leyen disse, que eles realmente vão fazer toda essa parte tecnológica para ajudar mais gente. Essas fábricas, aliás, já foram citadas nominalmente pelos russos como alvos. E me parece que estamos empurrando a Rússia para uma posição em que ela acabe atacando esses alvos. E aqui está, na verdade, o que eu disse há pouco. Vladimir Putin mesmo. Remember just that phraseology. O potencial de conflito aumentou bastante em várias regiões do mundo, inclusive na Eurásia. A gente vê que, se antes os países da OTAN se limitavam a apoiar o regime de Kiev, que chegou ao poder por meios armados ilegais e por um golpe de Estado, agora eles dizem abertamente no Ocidente que estão se preparando para uma guerra contra nós e estão ampliando seus orçamentos de defesa. Para justificar esses gastos e a radical militarização de seus países, os líderes da OTAN e da União Europeia continuam como antes, recorrendo a alegações falsas sobre uma suposta ameaça militar da Rússia. Então, talvez você já tenha respondido a essa pergunta. Mas até que ponto você acha que o Putin vai permitir que esse tipo de ataque continue atingindo o país dele? Nas maiores cidades, Moscou, São Petersburgo, Voronezh, que ao que parece, foi mesmo o míssil britânico Storm Shadow. Ou seja, eles voltaram a usar esse tipo de armamento. Quanto tempo mais ele vai esperar antes de realmente fazer algo como o que você descreveu? Deixa eu destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o Dmitry Peskov disse recentemente, saiu até uma matéria grande na RT hoje sobre isso, mas o Peskov afirmou, e para quem não conhece o nome, ele é o principal porta-voz do Putin. Pois bem, o Peskov disse que a única carta na manga da Rússia, neste momento, é o seu poder de dissuasão nuclear.
Achei muito interessante ele falar sobre a importância dessa dissuasão nuclear, porque de certa forma ele está basicamente dizendo, e isso se conecta com o argumento do Karaganov, que a ameaça de usar armas nucleares, ou até o uso real delas, talvez seja a única coisa capaz de salvar a situação para os russos. Então, não dá para subestimar o quanto os russos entendem que estão envolvidos num combate mortal e que as armas nucleares são, de fato, a carta na manga deles. And that nuclear weapons are their ace in the hole. So we just want to keep that in mind. Now, então a gente só quer manter isso em mente. Agora, sobre o Putin e até onde ele está disposto a ir, eu acho que, em certa medida, Dani, muita coisa depende do que acontecer na guerra em terra. Como eu te disse, eu acho que os russos estão claramente vencendo e parece que vão conquistar toda a região de Donbass. Eles já têm Luhansk, toda Luhansk, e eu acredito que até outubro eles vão ter também toda Donetsk, talvez no fim do verão ou no começo do outono. Então, eles estão indo bem, mas mesmo assim o avanço é lento. Não há dúvida quanto a isso. E se o progresso no campo de batalha continuar lento, enquanto a campanha com drones segue se intensificando, isso pode colocar o Putin numa posição em que ele se sinta obrigado a fazer algo que envolva atacar a Europa, mais cedo ou mais tarde. Agora, se de repente os russos começarem a ter grandes vitórias no campo de batalha, digamos no próximo mês, isso provavelmente vai influenciar a forma como o Putin enxerga a guerra dos drones. Ele pode acabar preferindo não agir de forma decisiva e imediata nesse aspecto. Então, eu acho que o que acontece no campo de batalha está diretamente ligado ao que acontece na guerra dos drones. A guerra dos drones e a guerra no campo de batalha estão conectadas uma à outra. Mas no fim das contas, e esse é o meu ponto final, a verdade é que é muito difícil saber. A gente meio que está no escuro aqui. E na minha opinião, é isso que torna tudo tão assustador. Se a gente soubesse exatamente onde está a linha vermelha, poderia falar em chegar perto dela, mas sem cruzar. Só que o problema é que a gente não sabe onde está a linha vermelha do Putin. Fica bem claro, pelo que o Peskov disse, e pelo trecho que você mostrou do Putin falando, que eles estão traçando uma linha vermelha, deixando claro que já chega. Mas onde exatamente essa linha está, é difícil dizer. E para reforçar o que eu já disse, parece que a gente age como se não existisse linha vermelha nenhuma. Como se pudéssemos simplesmente empurrar os russos para onde quisermos. Gary, desculpa, Gary. Você pode rolar um pouquinho para cima aí, para eu ver melhor o que está escrito. Porque a forma como você colocou isso aqui, para mim, é bem importante. A dissuasão nuclear é a única força que impede uma guerra global. Para mim, isso soa muito parecido com o que o Karaganov costuma dizer, que esse seria um jeito de evitar a guerra. Não que porque a gente sempre pensa nisso como o último recurso, né? Tipo, quando a guerra já tá grande, aí entra o nuclear, e todo mundo fica naquela lógica da destruição mútua e tudo mais. Mas ele parece estar dizendo aqui que isso é a dissuasão nuclear, e que eles precisam restabelecer isso. O que soa bem parecido com a teoria do Karaganov. O que você acha? Eu concordo. Concordo. Quer dizer, ele não é tão claro quanto o Karaganov, então a gente precisa interpretar um pouco como você está fazendo e como eu também estou fazendo. Mas eu não acho que exista muita diferença entre ele e o Karaganov. E é bom lembrar que o Karaganov disse, de forma bem clara, que quando ele apresentou pela primeira vez a ideia dele, lá no começo da guerra, de usar armas convencionais primeiro e depois armas nucleares, para estabelecer linhas vermelhas, ele estava em minoria. Muita gente achava que ele estava fora de si por defender esse argumento. Ele diz agora que a grande maioria dos russos com quem ele conversa, pessoas ligadas à política externa da Rússia, concorda com ele. E se você olhar o que o Peskov disse, o que o Putin disse, o Medvedev também, acho que há muitas evidências de que estamos brincando com fogo aqui. E olha, só para falar da mídia por um instante,
O que é impressionante no que está acontecendo com a mídia americana é que o assunto que a gente está discutindo, que nos assusta profundamente, quase não recebe atenção na grande mídia. Pois é, não é que receba pouca atenção, é que praticamente não recebe nenhuma. Sim. O que é que chama toda a atenção? O argumento de que os ucranianos viraram o jogo, que os russos estão recuando. Sabe, aquela ideia de que basta a gente aumentar a pressão sobre eles, que eles vão acabar indo para a mesa de negociações. Você ouviu o Marco Rubio no trecho que foi exibido antes. É isso que a gente escuta o tempo todo na grande mídia. O New York Times e o Wall Street Journal estão cheios de matérias dizendo que a maré virou e que agora temos uma arma mágica. Todo mundo está exaltando os efeitos poderosos e devastadores desses ataques de drones contra a mãe Rússia e destacando que isso é algo bom, que está funcionando a favor da Ucrânia. Está funcionando a favor do Ocidente. É disso que se fala. É. E eu acho que isso, se é que serve para alguma coisa, só incentiva os ucranianos e os líderes ocidentais a irem lá e intensificarem os ataques contra a mãe Rússia. E o que eu e você estamos dizendo é que isso é brincar com fogo, mas parece que pouca gente concorda com a gente. É exatamente isso que eles estão fazendo. E a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com isso. Mas, olha, eu quero mudar de assunto rapidinho, já que o nosso tempo está acabando, porque eu não quero te deixar ir embora sem falar sobre o que você considera uma preocupação ainda maior, o que já é dizer muito, depois de tudo que a gente discutiu aqui. E isso tem a ver com o leste asiático, especialmente com a China. Você diz que a China é a nossa maior ameaça em termos de ritmo estratégico, como o próprio Pentágono tem chamado. Mas você tem renovado e talvez até ampliado suas preocupações por lá. Você pode atualizar a gente sobre o motivo disso? Olha, eu sempre acreditei que haveria uma competição séria, ou até intensa, por segurança no leste asiático entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos são o país mais poderoso do planeta, e a China vem logo em segundo lugar. E a China tem interesse em dominar o leste asiático, da mesma forma que nós dominamos o hemisfério ocidental. A China quer retomar Taiwan, quer controlar praticamente todo o Mar do Sul da China e também o Mar do Leste da China, incluindo um pequeno grupo de ilhotas ou ilhas que o Japão ocupa hoje. A China quer essas ilhas de volta. Então, a China se grande. E os Estados Unidos, claro, estão comprometidos em conter a China. Os Estados Unidos não querem que a China tome Taiwan. Rejeitam as reivindicações da China sobre o Mar do Sul da China. Também rejeitam as reivindicações da China sobre o Mar do Leste da China. Então existe uma competição de segurança já embutida entre os Estados Unidos e a China no leste asiático, as duas potências mais fortes do planeta. Hoje em dia, a gente não presta tanta atenção nessa disputa, porque estamos obcecados primeiro com o Irã e segundo com a Ucrânia. Mas é importante ter em mente que existem, na verdade, 3 regiões onde os Estados Unidos podem acabar envolvidos em um grande conflito. A primeira é o Oriente Médio, a segunda é a Europa e a terceira é a China. Mas por causa das guerras em andamento envolvendo o Irã e a Ucrânia, a gente acaba não prestando tanta atenção no que está acontecendo no leste asiático. Mas é importante entender que a China, aproveitando o fato de os Estados Unidos estarem ocupados com a situação na Ucrânia e com o que acontece em relação ao Irã, vem ampliando de forma constante sua influência naquela região. Recentemente, eles realizaram algumas operações da Guarda Costeira e da Marinha em torno de Taiwan, que mostram claramente que estão pensando em maneiras de, no futuro, sufocar economicamente Taiwan, talvez cortando o fluxo de mercadorias que entram na ilha. Lembrem-se, Taiwan é uma ilha. Quase tudo que chega lá vem por via marítima.
E se a China tiver uma marinha forte e uma guarda costeira forte, talvez consiga bloquear Taiwan. E os chineses estão demonstrando muito interesse nessa possível estratégia. Além disso, no Mar do Sul da China, eles vêm aos poucos ampliando sua influência. Estão assustando os filipinos, estão assustando os indonésios. Porque, de novo, é importante entender que hoje o Mar do Sul da China é uma área internacional, certo? E é assim que os Estados Unidos querem manter. Mas os chineses não veem dessa forma, por causa da famosa linha de 9 traços. Basicamente, eles afirmam que o Mar do Sul da China é, na verdade, um imenso território marítimo chinês, que eles controlam o Mar do Sul da China. Então, o potencial de conflito ali, o potencial de conflito entre países como a China e as Filipinas, não deve ser subestimado. E claro, há todo tipo de tensão hoje em dia entre a China e o Japão, por causa dos comentários do primeiro-ministro japonês sobre Taiwan. É uma situação muito perigosa e só tende a piorar com o tempo. Eu apostaria muito dinheiro, Dani, que se nós dois estivermos aqui, daqui a 2 anos, conversando sobre os assuntos do momento, o leste asiático vai estar acima da Ucrânia e do Irã em termos de importância. Então, não se deve subestimar os perigos que existem no leste asiático, assim como não se deve subestimar os perigos que existem na Ucrânia. Aliás, a gente poderia falar do Oriente Médio e discutir como isso pode evoluir com o tempo. Poderíamos contar uma história sobre o uso de armas nucleares naquela região, principalmente pelos israelenses contra os iranianos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade séria que precisamos levar em conta. O perigo que enfrentamos hoje no mundo é realmente impressionante, se compararmos com o que vivíamos no momento unipolar e até durante a Guerra Fria. Esse mundo multipolar em que vivemos agora é muito mais perigoso do que o mundo bipolar ou da Guerra Fria. E, com certeza, muito mais perigoso do que o mundo unipolar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui é de uma matéria acho que foi do jornal The Independent, da semana passada. Diz o seguinte: Taiwan pressiona Washington por bilhões em armas, mais bilhões, à medida que aumentam as tensões com a China, e por aí vai. Qual é a reação a isso? Primeiro, você pode falar sobre os prós e contras dessa decisão. Porque, por um lado, muita gente aqui em Washington defende a chamada teoria do porco-espinho. A ideia de tornar tão caro para a China tentar agir contra Taiwan, que eles simplesmente não fariam isso, porque o custo seria alto demais. Então a proposta seria inundar Taiwan com armas, munição e tudo mais. Mas por outro lado, tem quem diga que quanto mais você faz isso, mais reforça na cabeça dos chineses que eles vão ter que agir militarmente. Porque, do contrário, Taiwan acabaria virando um porta-aviões americano. Um porta-aviões inafundável, bem na frente da costa deles. Como é que você enxerga essa dinâmica? Olha, tem muita verdade nos dois argumentos. Isso é indiscutível. Não existe uma solução simples para o problema de Taiwan. O fato é que, do ponto de vista estratégico, o Ocidente, e aqui estamos falando dos Estados Unidos, do Japão e da Austrália, tem um interesse profundo em garantir que a China não conquiste Taiwan. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Os próprios taiwaneses também têm interesse em evitar que isso aconteça. Taiwan não é um pedaço de terra irrelevante. É de enorme importância estratégica para os Estados Unidos e especialmente para o Japão. Se você conversar com qualquer formulador de política de segurança nacional japonês, a portas fechadas, e perguntar o que ele ou ela pensa sobre Taiwan, vai ouvir que é de importância estratégica enorme para o Japão manter Taiwan do nosso lado da balança. E o fato é o seguinte: como eu já tinha comentado antes, a China está usando o seu poder militar crescente para tentar intimidar Taiwan. A questão é, o que a gente vai fazer em resposta a isso? Há indícios de que o presidente Trump não está muito disposto a ajudar Taiwan, porque ele não quer se indispor com Xi Jinping. E ele não quer se indispor com Xi Jinping
Porque a última coisa que o presidente Trump precisa agora é de uma crise no leste asiático, já que ele está atolado até o pescoço com os problemas na Ucrânia e no Irã. Então muita gente acredita que o Trump está recuando em relação a Taiwan. Mas eu não acho que isso seja viável. Eu acho que a importância estratégica de Taiwan é tão grande que, no fim das contas, o Trump vai acabar apoiando Taiwan. Aliás, Daniel, é bom lembrar disso. By the way, Danny, you want to remember that 4 times during the Biden administration, Durante o governo Biden, em 4 ocasiões, Joe Biden disse que os Estados Unidos defenderiam Taiwan. Depois, ele voltou atrás todas as vezes, porque essa é uma declaração politicamente explosiva, pelo menos do ponto de vista dos chineses. Mas ainda assim, Biden afirmou isso 4 vezes. E na prática, o que ele estava dizendo é que Taiwan é extremamente importante para os Estados Unidos e que o país precisa defendê-la. Agora, como você sabe muito bem, do ponto de vista da China, Taiwan não é importante só estrategicamente. É também uma questão profundamente ligada ao nacionalismo. Praticamente todo chinês que eu conheci na vida acredita que Taiwan é um território sagrado e que precisa ser retomado e reintegrado à República Popular da China. Essa é a visão chinesa. Basicamente, o que estamos dizendo é: vocês não podem retomar Taiwan, e nós vamos ajudar Taiwan a se defender. Isso, claro, e por motivos bem compreensíveis, enfurece os chineses. O Trump entende isso perfeitamente. Mas a questão é, o que o Trump vai fazer? Devolver Taiwan para eles, quando isso não seria vantajoso para nós do ponto de vista estratégico? Eu acho que não. Então acredito que o Trump vai armar Taiwan. Aí vem a pergunta que a gente precisa se fazer. Quais seriam as consequências disso? Como comentamos há alguns minutos, as consequências seriam enfurecer os chineses e aumentar um pouco a chance de um conflito. Mas é preciso equilibrar as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta, John. Eu só tenho mais uns minutinhos aqui. Depois preciso sair para outra entrevista na TV. O que você acha dessa ideia que diz o seguinte? Olha, vamos ser claros, a gente não vai entrar numa guerra com a China por causa de Taiwan. Vamos deixar os taiwaneses cientes disso, para que eles não fiquem confiantes demais, nem ousados demais nesse discurso de independência ou o que for, e entendam que precisam se dar bem com a China. Porque o argumento é que a China, embora queira Taiwan de volta, também quer que continue sendo uma economia que funcione, como Hong Kong e outros casos. Eles não querem destruir Taiwan, não querem invadir, só querem ter algum tipo de controle que aparentemente dá para conseguir sem uma conquista militar. Então, o que você acha disso? De, em vez de falar em defendê-los, incentivar que busquem negociações diplomáticas com a China? Bom, se você não vai defendê-los, então está basicamente desistindo de Taiwan. Isso significa, na prática, dizer que a China pode retomar Taiwan. Não é como se os chineses fossem aceitar viver com uma Taiwan independente. Eles são profundamente contrários a essa ideia. Essa noção é completamente inaceitável para eles. Eles querem Taiwan de volta. E há várias pessoas no Ocidente, inclusive alguns amigos meus, realistas, que acreditam que não deveríamos defender Taiwan, que deveríamos simplesmente deixá-la de lado. A pergunta que você precisa se fazer é: será que essa é mesmo uma boa estratégia? Mas aqui é uma escolha de um lado ou de outro. E não é uma escolha simples, porque, de novo, se você decidir defender Taiwan, o que significa não só armar Taiwan, mas também criar estratégias operacionais que permitam defender o país caso ele seja atacado pela China, isso vai enfurecer os chineses. E isso pode piorar ainda mais uma situação que já é ruim. Mas é preciso equilibrar esse argumento com outro. Se você transformar Taiwan num tipo de porco-espinho e deixar claro que vai ajudar a defendê-la, a chance de guerra diminui, porque fica mais difícil para a China conquistar Taiwan. Mas e se a gente for chamado para cumprir esse compromisso e tiver que tentar apoiar eles militarmente, mas não conseguir e acabar perdendo? Aí é como se fosse uma perda dupla para a gente.
Bom, você está apostando, claro, nesse caso, que a dissuasão vai funcionar, porque os chineses vão entender que ou eles não conseguem vencer, ou se conseguirem, vai ser uma vitória de pirro, já que o custo seria altíssimo. E você está contando que eles percebam que o tempo joga a favor deles e que a estratégia mais inteligente agora é simplesmente adiar um ataque a Taiwan. Isso faz parte do cálculo aqui. A questão é, você acredita que dá para tornar Taiwan praticamente inexpugnável, pelo menos no futuro imediato ou previsível? Dá para fazer isso? Porque se você acha que dá, então vai tentar. Na minha opinião, acho que é disso que o Biden estava falando, e acredito que é para esse caminho que o Trump vai. Mas o meu ponto, Dani, é que o Trump tem se afastado, aos poucos, dessa postura mais dura em relação a Taiwan. Em grande parte, porque ele não quer comprar uma briga com o Xi Jinping agora, já que ele está enfrentando tantos problemas no Oriente Médio e na Ucrânia. Olha, esse assunto claramente não vai desaparecer tão cedo. E o mesmo vale para os outros temas. Então tenho certeza de que a gente vai retomar essa conversa na próxima vez que você vier aqui. E eu realmente quero, porque ainda tem muita coisa para discutir sobre isso. Muito obrigado por trazer esse tema. A gente precisa manter isso no radar, porque esse assunto, junto com a questão da Rússia, provavelmente é mais importante do que o que está acontecendo no Golfo Pérsico. Por mais importante que aquilo também seja. Muito obrigado por destacar isso hoje. De nada, Daniel. Obrigado por me receber no programa, sempre um prazer. Acessem mearsheimer.substack.com para acompanhar mais do John Mearsheimer. Eu sei que ele tem muito conteúdo sobre a região da Ásia-Pacífico, então dá para se atualizar rapidinho e ficar por dentro do assunto. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. E vocês sabem que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher vocês de propaganda. Eu realmente não gosto disso. Então, mostre um pouco de apoio. Se inscreve, curte, é no episódio para alguém de quem você gosta. Like, and send this to somebody you care about.